Coisa por aqui, eu vim fazer a correção do teste 7 do MySpike, que essa atividade a gente trabalha o descritor 11, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Aí tem aqui uma proposta para vocês. Caro aluno, a narração é um tipo textual que pode estar presente em diversos gêneros que circulam na sociedade. O objetivo de todo texto narrativo está no relato de fatos ocorridos em determinado tempo e espaço, com a participação de personagens e de um narrador, que desenvolve essa contação, seja ela verídica ou ficcional. Entre os elementos que compõem a narrativa, temos ainda o conflito gerador, que é o fato que motivou a narrativa, ou seja, algo importante o bastante para fazer com que a história se desenvolva para que se torne mais claro. Observe a questão a seguir. Aí tem o texto. O título do texto é A Outra Noite, de Rubem Braga. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva tanto lá como aqui. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chefe aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada. E torpe havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor. Tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse visto feito um presente de rei. Aí tem a primeira questão. A primeira questão pergunta: o fato que deu início à história foi? Qual foi o fato que fala da história? A conversa ouvida pelo taxista. B, a viagem a São Paulo. C, o agradecimento do taxista. Ou D, o mau tempo em São Paulo. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? A alternativa correta é a A, não é? A conversa ouvida pelo taxista. Aí o outro foi contar e gerou a história. Pronto. Aí temos esse segundo texto, que o título é Tatuagem. Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito, pedindo para não proceder a manobras de ressurreição em caso de parada cardíaca. Mundo Online, 4 de fevereiro de 2003. Ela não era enfermeira, e sim secretária. Não era inglesa, era brasileira, e não tinha 78 anos, mas sim 42. Bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador, com o recorte da notícia. O homem não comentou, perguntou apenas o que era para ser tatuado. É bom você anotar, disse ela, porque não será uma mensagem tão curta como essa da inglesa. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Em caso de que eu não tenha uma parada cardíaca, ditou ela, favor não proceder à ressurreição. Uma pausa, e ela continuou. E não procedam à ressurreição.
porque não vale a pena. A vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Ele continuou escrevendo sem dizer nada. Era pago para tatuar, e quanto mais tatuasse, mais ganharia. Ela continuou falando. Àquela altura, o tatuador homem vivido já tinha adivinhado como terminaria a história. E antes que ela contasse a sua tragédia, resolveu interrompê-lo. Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo que a senhora me contou, eu precisava de mais 3 ou 4 mulheres. Ela começou a chorar. Ele consolou-a como pôde. Depois convidou-a para tomar alguma coisa num bar ali perto. Então, vivendo juntos há algum tempo e se dão bem, ele fez uma tatuagem especialmente para ela, no seu próprio peito. Nada de muito artístico, mas de cada vez que ela vê a tatuagem, ela se sente reconfortada, como se tivesse sido ressuscitada e como se estivesse vivendo uma nova e muito melhor existência. Muito, muito lindo a história, né, gente? Aí temos a segunda questão. O conflito gerador da crônica é a secretária. O que acontece com a secretária? A. Achar romântica a história da enfermeira. B. Concluir que a vida não vale a pena. C. Ser mais jovem que a enfermeira da notícia, Ou D. Ter se envolvido com o tatuador. Qual é o conflito gerador? O que foi que gerou o conflito nessa crônica? A alternativa correta que vocês marcaram, qual foi? A alternativa correta é a A. Ela achou a história muito romântica da enfermeira. Aí a alternativa é achar romântica a história da enfermeira, tá certo? Pronto. Temos o terceiro texto. Leia o texto. Conversa fiada, o nome do texto. Era uma vez um homem muito velho que, por não ter muito o que fazer, ficava pescando num lago. Era uma vez um menino muito novo que também não tinha muito o que fazer e ficava pescando no mesmo lago. Um dia, os dois se encontraram lado a lado na pescaria e no mesmo momento. Exatamente no mesmo instante, sentiram aquele puxadinho que indica que o peixe mordeu a isca. Quando apareceram os respectivos peixes, porém decepção. O peixe do menino era muito velho e o peixe do velho era muito novo. O velho disse para o menino: Você não pode pescar esse peixe tão velho, depois que ele viva um pouco da vida que lhe resta. O menino respondeu: E o que você vai fazer com este peixe tão novo? Ele é tão pequeno. Deixe que ele viva mais um pouco. O velho e o menino olharam um para o outro e, sem perder tempo, jogaram os peixes no lago. Ficaram amigos e agora, quando não tem muito o que fazer, vão até o lago, cumprimentam os peixes e matam o tempo jogando conversa fora. Temos a terceira questão. O acontecimento que deu início a essa história foi: o que foi que aconteceu para iniciar essa história? Alternativa A: encontro do menino com o velho no lago. B. Peixe do velho ser muito velho. C. Peixe do menino ser novo e pequeno. Ou D. O retorno dos peixes ao lago. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Isso, a alternativa correta é a alternativa A, não é? O encontro do menino com o velho no lago. Eles se encontravam para poder pescar. Quando eles pescaram, resolveram devolver os peixes para o lago, porque um era muito velho e o outro era muito novo. Aí, no final, eles iam só para poder jogar a conversa fora, não iam mais para pescar. Pronto. Aí temos o outro texto. Que esse outro texto é a outra atividade
que é a atividade 14 do MySpike, que eu fiz as duas atividades numa mesma atividade para vocês, tá certo? Aí essa atividade é trabalho do escritor, que é identificar efeitos de ironia e humor em textos variados, em diversos textos, né? Aí temos essa pequena mensagem para vocês. Caro aluno, as figuras de linguagens são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo. Exploram o sentido não literal das palavras. Realçam sonoridade de vocábulos e frases, e até mesmo organizam orações, afastando-a de algum modo de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a alguns elementos. A ironia também é uma figura de linguagem, que consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância, de uma maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção. Por isso, muitas vezes é necessária uma leitura atenta do texto, para que possamos perceber a ironia ou efeito de humor presentes nele. Para ficar mais claro, observe as questões a seguir. Ou seja, sempre quando tem algum texto, alguma imagem, eu sempre peço para vocês que realizem as leituras, tanto de imagens como texto, atentamente, para que consigam estar compreendendo o que a questão pede, não é? Para poder acertar as perguntas, as questões. Pronto, aí temos esse texto aqui. O nome do texto, um pequeno texto no caso, é Tarefa Difícil. Ainda é cedo quando um jovem entra na fazenda à procura de serviço. Logo é atendido pelo fazendeiro, que lhe dá a primeira tarefa. Tome este banquinho e este balde. Vá ali naquele galpão e tire o leite da malhada. É minha vaquinha leiteira. Certamente, senhor, vou agora mesmo. Bastante animado, lá vai o rapaz. Não demora muito e ouvem-se mugidos e gritaria. O rapaz sai apressadamente do galpão, separando o banquinho em uma mão, segurando o banquinho em uma mão e o balde, sem nenhuma gota de leite na outra. O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar leite de vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. Legal, né? Essa historinha. Pronto, aí temos a quarta questão. O humor da tirinha se dá pelo fato do rapaz, após a leitura desse texto, qual é a parte que faz você rir? A. Ir trabalhar bastante animado. B. Procurar serviço na fazenda. C. Tentar sentar a vaca no banquinho. Ou D. Tirar leite da vaca malhada. O que motiva ter humor que faça nós rir dessa pequena história? Qual foi que vocês marcaram? A alternativa correta é a C, não é? Tentar sentar a vaca no banquinho. Ou seja, ele não interpretou o recado direito, que o banquinho, o patrão dele deu para ele sentar para tirar o leite da vaca. E ele não interpretou, ele interpretou que era para colocar a vaca para sentar, não é? Muito legal essa história. Pronto. Aí temos essa charge. Essas duas senhoras, né? Aí falam. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão.
Aí temos a quinta questão. O humor do texto se dá pelo fato de as senhoras não A. Saberem apertar as teclas corretamente. B. Enxergarem direito o que está escrito no boleto. C. Conseguirem utilizar o caixa eletrônico. Ou D. Compreenderem a leitura do código de barra. Qual é o fato que faz você rir da situação das duas senhoras nessa imagem? Qual foi que vocês marcaram? A alternativa correta é a D, não é? Compreenderem a leitura do código de barra. Pronto, aí tivemos essas 5 questões. Espero que vocês tenham compreendido essa correção e até a próxima correção, tá certo?